Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui no nosso canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias. E hoje nós vamos falar sobre o VRTA11, porque acabou aí de soltar o seu relatório gerencial, dando origem aqui a uma excelente matéria que eu quero estar comentando com vocês, né? Por quê? Porque o Fundo Imobiliário VRTA11 registrou um rendimento total, ou seja, o rendimento aí já descontado, né, de 8,387 de 8.387.000, ou seja, um rendimento muito acima. Por quê? Porque ele teve um faturamento na casa de 13 milhões e conseguiu ficar bem distante das suas despesas, que são de 5,3 milhões, né? Ou seja, ele conseguiu surpreender o mercado. Por quê? Porque o VRTA ele é um fundo que tem umas despesas muito altas. Então, meio que todo mês ele tem que se superar. E esse mês ele conseguiu se superar, tendo uma excelente receita aí na casa dos 13 milhões, o que faz com que esses 13,751 menos 5,363 dê aí um rendimento já descontado todas as receitas de 8,3 milhões, o que é um excelente resultado, né? Diante desse resultado, os dividendos do VRTA11 somaram um montante de 12,474 milhões, o que equivale aí a 80 centavos por cota, né? Por que essa é uma informação muito boa, informação excelente? Porque a cotação do VRTA está na casa do R$ 81,71. Ou seja, se você observar, vai dar aproximadamente aí quase 1% ao mês, na casa de 0,9, 0,95, ou seja, vai ficar muito próximo a 1% esse dividendo aqui. E como nós podemos observar, foi justamente o que aconteceu, né? O dividendo do VRTA acabou chegando a 1% ao mês. E isso é muito bom porque vários fundos de papéis no atual momento estão tendo dificuldade de pagar 1% ao mês. Por quê? Porque essa elevação de taxa Selic ele não prejudica somente fundos de tijolos, ele prejudica fundos de papel que se encontram indexados ao IPCA, ou seja, são majoritariamente de IPCA, como MXRF11, como CPTS, que está caindo forte, né? Então, a maioria dos fundos que você está vendo caindo forte, REC11, né? São fundos majoritariamente de IPCA. Então, o que a gente observa? Os fundos indexados majoritariamente a IPCA estão tendo dificuldade de pagar 1%, embora muitos desses fundos tenham exposição a CDI. Quem está conseguindo performar bem são aqueles que têm uma maior porcentagem de CDI na sua carteira, como VGIR11, KNCR11. Então, são fundos que têm performado bem melhor. Está com desconto de 10%, tem uma liquidez de 1,78 e mesmo assim ele se mantém valorizado na casa de 3,93. Ou seja, mesmo essa queda que afetou, nós podemos observar aqui, ele caiu da casa de R$ 86 e já vinha batendo a casa de R$ 81 nos últimos 30 dias. Se nós pegarmos os últimos 6 meses, ele disparou aqui de R$ 83, atingiu um pico de 88 e agora vem caindo em direção a 81. E se nós olharmos os últimos um ano, a gente consegue perceber que com a queda da Selic, ele subiu bastante, né? Mas como a Selic fez um V, lá e vai ele caindo também, né? Então, além disso, uma outra informação muito boa, importante, é que após essa distribuição, o fundo ainda conta com uma reserva de 40 centavos por cota, ou seja, provavelmente ele vai ter que distribuir essa reserva
para manter esse dividendo aqui na casa de 12%. Né? Isso só não vai acontecer se ele não parar de cair, certo? Então, se ele continuar caindo, guarde essa informação, você que é investidor do VRTA11, se ele seguir caindo, né? Se ele seguir caindo, não precisa mexer na reserva. Por quê? Porque a queda vai aumentar o dividendo proporcionalmente, certo? Agora, se ele não cair mais, aí provavelmente vai ter que mexer aqui nessa reserva para quê? Para continuar mantendo na casa aí de 1% ao mês, porque fundo de papel pagando menos de 1% ao mês, geralmente boa parte dos investidores vão acabar vendendo este fundo, certo? Ao final de setembro, o FIM cotava com 34,4 milhões em caixa, o que representa 2,4% do patrimônio, que não significa nada para um fundo de papel, certo? Outras informações que ele traz é que durante o mês de setembro, a gestão destacou algumas movimentações relevantes realizadas na carteira do FIV-RTA11. Dentre elas está o resgate antecipado de CRI da Embraer, somando aproximadamente 900 mil, ou seja, já tivemos resgate de CRI. Por outro lado, o FI realizou a venda de 500 mil de um CRI lá cooperativa, além de ter quitado as compromissadas reversas, que somaram um montante de 55 milhões, certo? Outra atualização importante sobre esse caso é que a marcação do CRI da BR Distribuidora agora representa 25% do valor de mercado, em razão da permanência da disputa judicial, o que representa cerca de 300 mil, equivalente a somente 0,02% do patrimônio. Ou seja, você não precisa se preocupar com esse CRI da BR Distribuidora. O impacto é quase irrisório no PL do fundo, certo? Descendo aqui embaixo, né? Ele é um fundo de papel, tem uma taxa de administração de 1%, até alta para quem controla papel, tem um número de cotistas 121.345, o seu valor patrimonial R$ 90,67, está muito longe, porque a cotação está na casa de 81, tem mais de 15 milhões de cotas, isso já é esperado porque ele é um FII base 100, se fosse um FII base 10, isso estaria na casa de 150 milhões, o seu valor patrimonial 1,41 bilhões e o seu último dividendo na casa de 80 centavos, certo? Se nós olharmos aí, né, todos os fundos aí que têm uma porcentagem de exposição a IPCA estão caindo devido à subida da taxa de juros, né? Mas quem está posicionado há mais de um ano e não aportou, continua negativo, positivo na casa de 3,77. Mas se você aportou de um ano para cá, você está negativo, né? Porque o impacto foi violento aí na carteira, certo? Se olharmos o dividendo atual na casa de 12,12%, mas o dividendo médio dele é de 14,95%. Por que que nós precisamos olhar esse dividendo de 14,95%? Porque você vai vê-lo somente se a cotação cair, porque não tem como o VRTA pagar mais do que isso, certo? Então, durante vários momentos, se nós colocarmos aqui uma métrica de 1% ao mês, que vai ficar aqui, ó, boa parte do ano ali de 2022, ele pagou ali acima de 1%, né? Se nós colocarmos aqui, ó, certo? Nós colocarmos aqui, nós vamos conseguir observar que durante um bom período ele conseguiu pagar aí acima de 1%, mas isso foi no ano de 2022. Agora, no ano de 2023 e 2024, ele teve muita dificuldade para pagar acima de 1%. E isso é ruim, porque todo investidor espera ganhar mais do que 1%. Aí talvez você diga, poxa, ele vem pagando aqui acima de R$1. Acima de R$1 não seria 1% ao mês? Não, porque você tem que olhar a cotação.
ao olhar a cotação, é melhor então você olhar porcentagem, 1% ao mês. Por que, que não adianta olhar o valor que o fundo te pagou? Porque se ele te paga R$2, mas a cotação dele está R$200, você vai ter 1% ao mês. Agora, se ele te paga R$1 e a cotação dele está R$200, você consegue entender que você não está ganhando 1% ao mês, você está ganhando menos do que isso, está ganhando 0,5%. Claro que esse valor está bem alterado, porque o ano não tem 10 meses, o ano tem 12 meses, mas foi só para mostrar para você como é que o negócio funciona, certo? Descendo mais aqui embaixo, a cotação vem caindo, né? Ele pagou esses 80 centavos no início do ano e vai terminar o ano pagando 80 centavos, né? Principalmente se ele não usar o caixa. Se nós olharmos aí os últimos 2 anos, ele pede para o CDI e o pior, né? Ele perdeu em vários momentos para a inflação e perdeu em vários momentos até mesmo para o IFIX. Isso é muito ruim, porque um fundo de papel tem que conseguir bater pelo menos o IFIX, embora tenha dificuldade para bater a inflação, certo? Tem alguns comentários aqui no Investidor 10, né? Achei que o fundo fosse bom por estar pagando bom dividendo, porém vi que é semestral. É um erro, né? Que você comete. Olhar o dividendo do momento, você não olha o dividendo do momento. Todo fundo imobiliário que você vai comprar, você vai vir aqui no gráfico do Investidor 10 e qual é o máximo que ele me deixa? 5 anos. Então você vai ver o comportamento dele ao longo dos 5 anos, né? E não ao longo do último ano. Você olha durante os últimos 5 anos. Se você abrir uma conta aqui, você vai conseguir ver os 10 anos. Então você tem uma visão bem melhor, mas não adianta olhar 10 anos, porque a maioria dos fundos imobiliários não tem 10 anos, certo? Então espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Você que não conhecia o VRTA11, ele vem com um excelente resultado, mas cuidado, porque vocês leem essas matérias e já se empolga para comprar. Não, vem aqui no Investidor 10 e confere a saúde, né? Porque olha o que esse investidor aqui fez. E ele mesmo comentou, né? Achei que o fim era bom por estar pagando bom dividendo, porém vi que ele é trimestral, certo? Descendo aqui embaixo para ver outros comentários, diz aqui: alguns podem me ajudar e falar o que ele acha da minha carteira de fundo. Ele diz que tem fundo de tijolo, né? Investiu aí R$1.200, comprou 3 cotas do XPML, comprou uma cota do HSML, comprou cotas de lajes corporativas, que foi o HGRE11, 3 cotas, galpões HGLG11, comprou um fundo, que é o BCFF11, comprou um fundo de papel, que é o KNCR11, comprou o VRTA11, comprou 3 cotas, certo? É uma carteira interessante? É. Mas essa sua carteira, Sebastião Israel, parece mais uma carteira copiada de algum canto, certo? Não parece uma carteira que você montou para você, certo? Então, estou vendo aqui, ó, XPML11, HSML11, Lajes Corporativa HGRE11, Galpão Logístico HGLG11, né? Fundo de fundo BCFF11 e fundo de papel, né? KNCR11 e VRTA11, certo? Por que eu estou dizendo que isso aqui é uma carteira que provavelmente se copiou de alguém? Porque tem um VRTA11, né? Aqui, claro que ele tem sentido de estar aqui junto com KNCR11, KNCR11 é principalmente CDI, e VRTA11, né, tem uma estratégia bem diferente. Tem um HGRE11, que muito considera o melhor fundo de lajes corporativa, ou seja, está bem desenhadinho a sua carteira, né? Tem um XPML e HSML, ou seja, um bem estabilizado e um fundo de crescimento. Tem um HGLG11, que é um fundo bem mais seguro, né? Mas há um bom tempo não passa por uma reciclagem, né? Então eu penso que aqui é uma carteira onde você mais copiou, né? Foi uma carteira sua, parece uma carteira copiada de algum canto, certo?
Então depois você tem que ver se essa carteira aqui faz sentido para você, porque você investiu em todos os segmentos, bacana, né? Ou seja, os principais segmentos estão aqui, só que no seu caso, eu faria algumas mexidas aqui nessa sua carteira, né? No meu caso, principalmente aqui, fundo de fundo, que eu não vou mentir para vocês, eu não gosto de investir em fundo de fundo, porque fundo de fundo ele vai simular o IFIX, e são poucos os fundos de fundos que conseguem bater o IFIX, e quando o IFIX cai, fundo de fundo ele cai junto. E fundo de fundo tem uma estratégia nele. Você compra na queda e você vende na alta. Como é que eu sei que está na alta? Basta, não precisa nem olhar o fundo de fundo seu. Basta olhar o IFIX. Quando o IFIX bater na máxima, você vai lá e vende, porque o seu fundo de fundo ele acompanha o IFIX. O IFIX subiu, ele sobe, o IFIX desceu, ele desce. São poucos os fundos de fundos que conseguem descolar do IFIX e aqueles que descolam para baixo. Lajes corporativas, HGRE11, ele é bom, mas se for ver do ponto de vista de imóveis, PVBI11 está bem melhor e mais acessível do que HGR11. Mas como isso aqui faz parte de uma carteira que você pegou, então mantenha, porque quem montou essa carteira aqui tem uma estratégia por trás. Mas eu não gosto também de lajes corporativas e se eu fosse teria PVBI11 por causa das localizações que são melhores do que HGR11. Mas quem deu o melhor resultado nos últimos tempos? HGRE11 deu melhor resultados. Mas quem eu enxergo com melhor qualidade? PVBI11. Qual é o problema? Eu não gosto das corporativas, né? Shopping, né? Shopping. Todo mundo tem XPML11, né? Um dos melhores fundos de shopping. HSML11, ele é um fundo de crescimento, certo? Não é para te dar segurança, é para crescer no futuro, certo? Então você tem um XPML11, que é um fundo super seguro, e você tem um HSML11, que o objetivo aqui não é segurança, o objetivo aqui é crescimento, certo? Espero que você tenha entendido quando comprou. Galpões, nós temos muito galpões, né? Você comprou aqui HGLG11, né? Mas isso foi no meio do ano, né? Então eu entendo, Sebastião. HGLG11, ele tem um problema. Ele era um fundo de R$1.000, não sei se você sabia. Ele fez desdobramento e ele passou a ser um fundo de R$100. Como ele migrou de 1.000 para R$100, ele se tornou um dos melhores fundos de galpão logístico na casa de R$100. Isso é indiscutível. Entretanto, o HGLG meio que ele parou no tempo, certo? Nós não tivemos grandes mudanças no HGLG11 nos últimos tempos. Então, ele vive mais de fama do que resultado. Eu estou dizendo que ele é ruim? Não, ele é muito bom e ele é seguro. Só que os dividendos dele vêm caindo. Ele não tem mais aquele mesmo gás que um dia ele teve. O fundo de fundo, esse daqui agora vai se tornar high grade. Ou seja, o BCFF ele vai se tornar hedge fund. Eu já não gostava antes. Por quê? Porque ele simulava o IFIX. E eu não gosto agora. Por quê? Porque agora, como hedge fund, ele vai investir em ações e ele vai investir em outros segmentos que ele não podia. Aí você diz, poxa, que maravilhoso. Ações é um universo volátil. E como ele é um fundo imobiliário, ele não pode ter uma carteira com o Banco do Brasil, ele não pode ter uma carteira com CEMIG, ele não pode ter uma carteira com NVIDIA, ele tem que comprar ações do setor da construção. E qual é o problema de você investir em ações do setor da construção? É o setor do varejo. E o setor do varejo é um setor altamente volátil e acompanha a economia. E qual é a primeira lição que você aprende quando você compra ações? Não comprar no varejo.
Porque lá no varejo tem muito trade. Lá no varejo, o objetivo é ganhos rápidos, não é ganho a longo prazo. Por quê? Porque ele sofre muito interferência das estratégias do governo, né? Ou seja, de políticas do governo, não somente no varejo, como nesse setor da construção. Ele é muito influenciado por coisas internas e externas. Então, a estratégia de passar hedge fund, muita gente aplaudiu, achou bacana. Para mim, ele já era horrível, ele piorou ainda. Então, eu não invisto. Mas se você investe, não vá por mim. Se fez sentido para você, vá. Fundo de fundo, KNCR11 se tornou um dos melhores fundos para você ter na sua carteira. Por quê? Porque ele tem um patrimônio acima aí de mais de 5 bilhões, altamente diversificado, mas eu acho que o mais importante são duas coisas no KNCR11 que os outros fundos não têm. Muita gente se chocar agora. O KNCR11 é um braço de investimento do Itaú. Por isso que ele é bom. Porque ele é um braço de investimento do Itaú. Aí vem um bocado de gente dizer aqui, não, o Itaú não tem nada a ver com o KNCR11. Morto de iludido. Você nunca leu o relatório gerencial. KNCR é um braço de investimento do Itaú. E o Itaú, até hoje, ele é o melhor banco privado do Brasil e dá lucro atrás de lucro. Tanto que você pode comprar Itaú diretamente e Itaú via Itaúsa. Tem gente que prefere Itaú, tem gente que prefere comprar Itaúsa, que é a hold que gere uma parte do Itaú. Outro ponto importante e muito bom dele, ele se encontra indexado majoritariamente ao CDI. Antigamente ele era um bom fundo, não era essas maravilhas, porque Selic ela fechava ali na média de 9%. Nos últimos anos, a Selic, principalmente depois da pandemia, ela tem permanecido acima da casa dos 2 dígitos. Ou seja, ficar na casa de 2 dígitos tem sido algo contínuo. Como tem sido algo contínuo, os fundos indexados ao CDI, eles têm performado bem melhor no curto prazo, quando comparado a fundos indexados parcialmente à inflação ou 100% indexados à inflação. Beleza? Então, ele faz sentido KNCR no curto prazo? Faz. No longo prazo? Faz. VRTA, ele já tem mais um braço de IPCA, né? Ou seja, já tem um outro componente, então já faz parte de uma outra estratégia, certo? Então, essa é a minha maior opinião, né? Nesse atual momento, né? Eu iria por esse caminho, esse é o meu partido, mas isso é a minha opinião, né? Não significa que eu sou o dono da verdade. Tem outros comentários aqui, mas eu não vou estar falando, né? Eu vou deixar os comentários aqui embaixo, e lembrando que é minha opinião. Se você discorda, coloca aí que você discorda, tudo bem, não tenho problema nenhum em as pessoas discordarem de mim, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Você que ficou até o final teve esse bônus aí do comentário, espero que vocês tenham gostado. Segue o nosso canal, um abraço para todos vocês e até o próximo conteúdo do nosso canal.